Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Flávio Queiroz Henriques, sou professor da Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói, Rio de Janeiro, e convido vocês a conhecer um pouco mais da técnica das resinas injetáveis, né? Técnica essa que vem ganhando muito espaço na odontologia por vários motivos. Então resolvi fazer esse vídeo porque vários colegas ainda não conseguiram entender a filosofia dessa nova técnica. Basicamente, a resina injetável ela entrou no mercado com o intuito de facilitar o que? A vida clínica do dentista. Ou seja, enquanto você vai executar uma resina tradicional, uma handmade, aquela resina feita à mão, com camadas de estratificação, com incisal, com mamelo, enfim, um tipo de resina dessa você leva pelo menos de 1 hora a 1 hora e meia para fazer. É lógico, se você vai fazer um único dente, imitar um central, né? Você precisa fazer uma resina assim ou fazer um trabalho com um laboratório, se você não tem condição, porque é um trabalho artístico, é um trabalho difícil. Então, quando a gente trouxe a proposta da resina técnica para agregar valor ao consultório. Então, quando eu falo de agregar valor ao consultório, o que acontece? Na técnica da resina injetada, você consegue 1 hora e meia facilmente fazer 6 a 7 resinas. 6 a 7 resinas. Você pode optar tanto pela técnica mista quanto pela técnica injetada. A técnica mista você normalmente usa uma resina convencional pela parte de fora, ou seja, dentro do índex transparente, na parte mais interna dele, que vai ser a parte externa do dente, e pela parte interna você vai injetar a resina flow. Ou você pode fazer simplesmente, através de orifícios criados nesse índex, injetar a resina flow sobre o dente do paciente. Então essas resinas, elas são sensacionais, porque elas dão uma dinâmica maior ao consultório, né? Eu acho que cada técnica, ela tem seu espaço. E quando você trabalha, às vezes, com resina injetada, nesse momento que nós estamos vivendo, muitos pacientes, às vezes, não podem fazer trabalhos laminados, trabalhos extensos. Então a resina injetada ela veio para cumprir, para suprir essa demanda. A gente sabe que todo material em odontologia, seja cerâmica, seja resina, eles têm a sua limitação, têm a sua indicação. Então você não vai sair usando indiscriminadamente em qualquer situação. Você tem que fazer uma avaliação. Aquelas mesmas indicações que você usa na resina composta tradicional, você utiliza nessa resina, né? É uma resina que ela é versátil, você pode fazer ela de várias formas. A gente, durante o curso, a gente explica toda essa dinâmica para vocês. É muito simples. Como é que se trabalha com a resina injetada? Você vai fazer um molde inicial. Com esse molde inicial, você vai fazer um planejamento, seja digital, analógico, enfim, como você quiser. A partir daí, você vai levar para o laboratório, ou você vai executar o quê? Um enceramento diagnóstico. Com esse enceramento diagnóstico, você poderá fazer um mock-up ou não. Mock-up é aquele test drive do sorriso para ver se realmente o seu projeto está de acordo com aquilo que você planejou. E se seu paciente gostou daquele projeto, aprovando esse projeto, você confecciona um índex transparente, né, com silicone transparente, sobre esse enceramento. E aí a sua matriz para executar a técnica ela está pronta. Ela poderá ser parcial, total como essa, enfim. E você tem uma gama de materiais que você pode utilizar. Por exemplo, a linha que eu escolhi para trabalhar com resina injetável é a resina da Shofu, que ela tem uma gama de materiais que se adaptam ao nosso dia a dia. Tanto nas resinas convencionais, por exemplo, essa aqui é a resina LS da Shofu, uma das melhores resinas do mercado, principalmente pelo brilho e a contração dela que ela tem, a 0,85, a menor contração do mercado, ou seja, uma resina que te dá uma estabilidade muito grande em relação à contração, isso é muito legal. E as fantásticas resinas Flow da Shofu, que nós temos tanto a linha nano híbrida como a nova, as Injectable. E para facilitar a sua vida, a resina da Shofu ela tem duas viscosidades. A vermelhinha normalmente é a 00 e a azul é a 03. Aqui é a mesma coisa, né? Então você tem duas viscosidades. Para que isso? A 00 praticamente ela não escoa. A 03 ela escoa 3 milímetros por minuto. Então, fora a técnica injetável que você realmente injeta no interior do índex,
você pode usar essas resinas em várias situações. Classe 1, classe 2, cervical, ponta de cúspide para promover guia, aumento de DVO, levantamento de margem cervical. Então nós temos uma gama de aplicações dessa técnica que a gente fala durante o curso. Então não só essa questão dela ser injetável. E praticamente, quando a gente trabalha com resina injetável, muita gente não percebe que praticamente você não trabalha com espátula. Então aquela dinâmica que você tem, coloca na espátula, coloca ali, gruda na espátula, puxa, você não tem, você trabalha diretamente com a ponta ativa dela. Quando você compra a resina, ela vem com uma caixinha com várias pontas. Então você usou, descarta aquela ponta e depois você usa outra. Tá? É uma resina que tem uma fotopolimerização extremamente rápida, 10 segundos de fotopolimerização. Então, se a gente for conversar, a gente fica aqui 2, 3 horas falando sobre as vantagens dessas resinas. O tempo de trabalho, a facilidade, a dinâmica no consultório para você circular paciente, porque você consegue em 1h30, em 2 horas, em 1 hora fazer várias resinas, várias facetas, entendeu? Então é uma técnica muito bacana, que mudou a minha rotina do consultório e da maioria dos colegas que têm feito esse curso. Então essa é uma explicação bem básica que vem a ser as resinas injetáveis e que elas podem proporcionar para vocês no dia a dia do consultório. E fora ainda, né, que no nosso curso a gente fala desde o planejamento digital, planejamento simples, com celular, que você pode fazer com o próprio celular, até o polimento das resinas. A gente navega sobre todo esse workflow analógico e digital. Entendeu? Ah, mas eu não gosto de nada de workflow. Não tem problema, você faz da forma tradicional. Só que no curso a gente fala de planejamento, a gente fala de enceramento, que é importante para você ter noção, né? Inclusive quando o seu técnico te mandar um enceramento, você saber como acertar esse enceramento. A gente fala de mockup, porque muita gente não tem noção de mockup, a gente mostra o mockup. E depois a gente fala um pouquinho de proporção áurea, como a gente gerar harmonia entre face e sorriso. Inclusive é um trabalho da minha tese de doutoramento que eu acabei agora, um trabalho muito interessante, que vai te ajudar a criar essa harmonia de face e dente. E finalmente, a gente vai falar tudo sobre as resinas injetáveis. Vamos falar sobre adesão, vamos falar sobre selamento de dentina, propriedades das resinas, todas as resinas. Vamos falar de como se aplicar, como fotopolimerizar, qual o melhor tipo de fotopolimerização. Tá? Então, vocês vão ter uma noção completa. Nosso curso ele não se limita a falar de resina. A gente fala de todo o processo, para que você tenha um entendimento que como trabalhar, como funciona isso do início ao fim. Porque muitos colegas às vezes acham que a gente só vai falar da resina e injetar. Não, isso a gente não vai falar sobre isso, a gente fala sobre tudo. E fora o hands-on que a gente tem, onde você vai executar, vai fazer toda a sequência de polimento nas duas técnicas, tanto a técnica mista quanto a técnica injetável. Tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem me perguntar algo, podem me acessar através do meu Instagram, @Dr. Flávio Henriques, ou entrar em contato com a nossa equipe. Tá bom? Espero que eu possa ter ajudado e até breve.